E quando estamos perante uma pessoa que é diagnosticada com demência, assumimos que a pessoa deixa de ser aquilo que era. Parece que não deixa de ter valor, não sabe quem é, e é assustador, verdadeiramente assustador. Temos que ficar de parabéns, é certo, com os avanços da ciência e da tecnologia, duramos mais anos e realmente já estamos na quarta, hoje em dia fala-se na quarta idade, portanto a partir dos 80 anos e já duramos aos 90 e há pessoas a chegar aos 100 anos. Mas a questão é, damos anos à vida, efetivamente, mas será que damos vida aos anos? Isso é o desafio de todos os profissionais. É o maior desafio, sim, é o maior desafio hoje em dia, é precisamente esse. Cuidar é canja, quando temos os ingredientes certos. Bem-vindos ao podcast que todos os cuidadores precisam de ouvir. Bem-vindos ao podcast Cuidar é Canja, um podcast para profissionais de saúde e para cuidadores. Hoje vamos abordar a reminiscência. Já ouviu falar? Sabe o que é? Em Portugal existem mais de 200 mil pessoas com o diagnóstico de demência, das quais 90% são cuidadas em casa por familiares ou por cuidadores informais. A prevalência da demência aumenta com o envelhecimento da população, o que exige novas formas de cuidar e de comunicar. No episódio de hoje, vamos explorar a reminiscência como uma ferramenta terapêutica, afetiva e acessível para cuidarmos através das memórias. Para abordar este tema, convidámos a enfermeira Maria do Céu Monteiro, enfermeira há mais de 27 anos, que exerce funções na Unidade de Cuidados Continuados Saúde a seu lado, que pertence ao LS de Loures Odivelas. É enfermeira especialista em saúde mental e tem uma larga experiência em reminiscência. Seja bem-vinda ao nosso podcast, Cuidar é Canja. Obrigado por teres aceito o nosso convite e pedir-te se queres acrescentar aqui alguma coisa àquilo que eu apresentei e falares um bocadinho sobre o teu percurso. Obrigado, Veríssimo, por esta oportunidade e dou também parabéns à iniciativa que acaba por nos aproximar a todos, por uma causa nobre que é cuidar bem na demência. Realmente tenho já 27 anos em enfermagem, é como que as bodas de prata também infelizmente fiz pessoalmente. E entretanto, parabéns. obrigado. Entretanto, acabei por também tirar a enfermagem, portanto, a especialidade de saúde mental e psiquiatria, mas antes acabei por fazer também a formação em sociologia. Não era porque quisesse abandonar a enfermagem, mas efetivamente é que queria tirar mais formação. E o facto de ter concluído na altura com bacharelato não me permitia. E assim, enverdei pela sociologia, uma área que acabei por também adquirir bastantes conhecimentos, que agora até estão a servir para muitos dos projetos que tenho vindo a desenvolver. É certo que quando a enfermagem passou pela licenciatura, acabei por acabar a sociologia e retomar a enfermagem, e depois acabei por fazer o percurso da especialidade, que me acabou por dar ferramentas úteis para desenvolver determinadas técnicas, nomeadamente a terapia da reminiscência. Também estou ligada à docência e acabo por aliar a teoria à clínica, o que ajuda muito a darmos voz aos resultados e quem sabe, conseguirmos atuar de uma forma mais eficaz. Muito bem. Olha, e como é que defines a reminiscência? E qual é o seu valor em contexto domiciliário? Tem valor terapêutico e realmente a reminiscência é um conceito abordado já há algum tempo, em 1963, e que agora, curiosamente, acaba por fazer sentido apoderarmos deles. E realmente a reminiscência basicamente é termos acesso às memórias essas que nos dão identidade. E quando estamos perante uma pessoa que é diagnosticada com demência, assumimos que a pessoa deixa de ser aquilo que era. Parece que não deixa de ter valor, não sabe quem é, e é assustador, verdadeiramente assustador. Com esta técnica conseguimos
ir ao encontro da pessoa, resgatar essas memórias, permitir que a pessoa fale na primeira pessoa e tenha acesso à sua história. E ao fazer isto, sendo um processo terapêutico, que exigindo sessões devidamente estruturadas, conseguimos efetivamente recuperar aquela pessoa, que a doença, sem dúvida, está em curso, sendo uma doença neurodegenerativa. Não podemos, infelizmente, não há tratamento, mas há formas de cuidar, há formas de confortar. E a reminiscência, sem dúvida, pode chegar à pessoa. E em que situações clínicas é mais utilizada esta técnica? Esta técnica de terapia da reminiscência está mais associada, sem dúvida, aos idosos, pela recuperação das memórias, é certo, mas também estudos vêm dizendo que a nível dos jovens adultos também tem grande eficácia. Contudo, nos idosos acaba por ter ali ser potencial nesta faixa etária, pela capacidade de conseguirmos ir ao encontro da sua narrativa, que é longa, e temos Exato. pessoas neste momento a durar 90 e já temos alguns com 100 anos. E podes partilhar exemplos de sessões com pessoas com demência? Claro que sim, com todo o gosto. E a ideia é mesmo poder replicar esta intervenção e chegarmos a mais pessoas, porque realmente o problema não é só nosso local, é a nível nacional, é a nível mundial. Saibamos estar e conseguirmos efetivamente que estas terapias consigam fazer parte de uma prática das nossas instituições e todos temos a ganhar. Neste momento, como gestora de caso, tenho realizado esta intervenção junto das pessoas no seu domicílio, envolvendo também assim a família e os cuidadores informais, mas também ultimamente, e agora ao acompanhar uma aluna de mestrado, tive a oportunidade de fazer esta terapia em grupo. E a esse propósito, e também com a ajuda da aluna, conseguimos perceber como é que estava o estado de alma desta terapia a nível nacional e conseguimos contactar o professor João Apóstolo e Isabel Gil, da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, que pôde portanto, dar o programa da reminiscência. Tivemos acesso assim ao seu manual e assim conseguimos replicar aqui em Lisboa. Portanto, no fundo há aqui uma sinergia de esforços com ganhos para todos. Eu agora fiquei aqui com uma dúvida. Nós podemos utilizar a reminiscência individual ou em terapia de grupo? De grupo, isso? exatamente. Ok. E quais são as grandes diferenças entre uma e outra? Curiosamente, o individual acaba por ser mais personalizado. Ok. Em relação a grupo, há critérios que integram o grupo, nomeadamente passamos algumas escalas e realmente a nível da escala, por exemplo, da MOCA que utilizamos, a demência está estudada entre demências, portanto, moderada, ligeira a grave, que tem melhores resultados, e articulando-nos com os centros de dia, em que há um trabalho de equipa, no sentido de conseguirmos perceber no grupo que aquelas pessoas dão resposta a quais são as pessoas que reúnem estas características. A nível da equipa de saúde temos acesso a esses dados e com base nestes instrumentos acabamos por criar grupos. Okay. É importante, de acordo com o professor João Apóstolo e a Isabel Gil, alerta-nos que para haver um maior sucesso estes grupos têm que ser fechados durante, portanto, no mínimo 7 sessões a 14. E depois, portanto, todo o seu programa tem uma série de temas alusivos e estudados, portanto, a tese dele, portanto, foi baseado neste programa e, no fundo, temos assim as sessões todas estruturadas. Portanto, não vamos começar do zero, já que temos ali uma boa base, há humildade para efetivamente pedir autorização e começarmos a pôr o programa no terreno e vamos, no fundo, validar um trabalho iniciado por eles e que nós lhes vamos dar consistência. E isso acabamos por, são as sinergias saudáveis e assim damos resposta a um problema que a todos nos atinge, porque nós vamos também envelhecer. Olha, é assim, eu tenho noção, porque eu antes de falar contigo não conhecia a reminiscência. Eu, pelo menos a noção que eu tenho é que é pouco conhecida mesmo no meio dos profissionais de saúde. Uhum. Qual é o profissional que habitualmente seleciona o utente e como é que é feito depois o reencaminhamento ou encaminhamento para
a própria técnica, ou eu não sei se Para existe uma usufruir. consulta, se existe algum profissional que faça essa orientação com o utente. O profissional, a meu ver, a nível agora da área da saúde e a nível da classe dos enfermeiros, que poderá reunir maiores competências para executar a técnica e ir ao encontro da sua grande eficiência e vantagem terapêutica, é sem dúvida o enfermeiro com a competência de saúde mental e psiquiatria. Isto porque como portanto, é um cuidado centrado na pessoa e acaba por o enfermeiro, devido às suas competências na área da saúde mental, tem que mobilizar-se a si como ferramenta terapêutica. Portanto, a relação terapêutica, desde a empatia, a assertividade, a escuta ativa, a questão da disponibilidade, não fazer juízos de valor, tem que estar muito presente nele. E ele, como enfermeiro especialista, tem essas competências e assim mais facilmente consegue chegar à pessoa, porque o grande desafio é mesmo esse, como ajudar alguém que está desorganizado, que está em mutismo, colocá-lo a falar. Portanto, há ali uma situação que as competências da área da saúde mental permitem efetivamente chegarmos à pessoa e assim torna-se um trabalho mais facilitado. Porque a demência, sendo uma doença neurodegenerativa, ela está a ocorrer e acaba por aumentar a dependência. E a dependência são a vários níveis. Dependência física, portanto, coisas que a pessoa conseguia fazer até então deixa de fazer, não consegue com a mesma rapidez. Ela própria começa a perceber-se disso e é habitual aquela situação de sintomas depressivos. Portanto, o enfermeiro da área da saúde mental acaba, pelas suas competências, avaliar a pessoa no seu estado mental e com isso ter uma boa base de trabalho e assim consegue mais facilmente ir ao encontro da pessoa e mobilizar-se. Portanto, ele mobiliza-se a si próprio e vai ao encontro, ajudando a pessoa a falar, a exprimir-se de uma forma natural. E quando isso acontece, aquelas expressões que muitas vezes encontramos quando chegamos à casa das pessoas, não vale a pena, o caso dele é muito grave, já não fala, não olha, e quando isso tem que ser a base do nosso trabalho, no sentido de conseguirmos reverter essa situação e efetivamente não nos rendermos, e com esta técnica que é poderosa, é efetiva e é terapêutica, e os estudos dizem isso, e agora temos que efetivamente colocar em prática. Eu agora gostava que me explicasses, por exemplo, com um caso prático. Vamos imaginar que tens uma família em que existe uma pessoa com demência em casa, um familiar neste caso, e que é chamada para fazer o acompanhamento. Como é que tu fazes a abordagem? É feita uma primeira avaliação? Como é que é feito, no fundo, todo o plano terapêutico? Todo o plano terapêutico. O plano terapêutico deve ser feito em equipa, portanto os enfermeiros trabalham em equipa. Nesse caso a equipa é composta por enfermeiro, médico? Médico, sim. O médico alguma especialidade específica? Pode ser um médico de clínica geral ou não tem que ser psiquiatra? Não necessariamente. Há o médico de família, quem melhor do que ninguém conhece aquela pessoa e acaba por também identificar os fatores de risco, fazer o próprio diagnóstico, porque é sustentado em exames, e realmente a pessoa, neste caso concreto da minha experiência, a pessoa está a beneficiar no centro de dia. E acabamos por estar a fazer este trabalho nos centros de dia e acabamos por dar respostas portanto, às pessoas. Ou seja, não é feito propriamente dentro do contexto domiciliário, ou seja, não vão à casa dele. Também sim. Também vão. Também sim. Mas iniciam em... Há as duas realidades, ou seja, eu como gestora de caso da minha equipa, quando há diagnósticos de demência ou situações que levam um grande desgaste e havendo uma enfermeira especialista na área da saúde mental, acaba por ser chamada para fazer assessoria e ajudar efetivamente a delinear um plano para que possamos não ter receio de cuidar de alguém com demência. E isso vai ajudar, sem dúvida, outros atores
atuarem, porque efetivamente se a pessoa está mais calma, o humor não está tão irritável, já está mais eutímico, já consegue estar mais organizada, a própria família, por exemplo, que nestas famílias o nível de desgaste é muito grande e há um grande subcarga, quando conseguimos estabilizar a pessoa, a própria família sente-se mais capaz. Isso é notório quando a própria família vai falando connosco e nos diz um obrigado. E é um obrigado genuíno. E isso é que nos faz para fazermos mais e melhor. Portanto, falaste de uma questão de estabilização do paciente. Uhum. Para essa estabilização, creio que vocês usam também a reminiscência. Também. E o que é que usam para além da reminiscência? Muito bem, obrigado, Veríssimo. É uma pergunta pertinente. Isto porquê? Porque o enfermeiro apresenta na sua base de atuação a componente não farmacológica e a componente farmacológica, Exato. com todo o respeito pela medicação, obviamente, que a parte química é muito importante, mas a outra parte, que é não farmacológica, e a terapia da reminiscência está enquadrada nessa grande categoria, o enfermeiro tem competências para fazer, pode e deve fazer. E ao fazer, efetivamente temos resultados. E contra factos não há argumentos, e realmente conseguimos níveis de maior estabilidade para o doente e depois para a própria família, porque efetivamente a nossa intervenção cinge algum período de tempo, com base num plano terapêutico aferido por uma equipa, mas efetivamente as pessoas querem ficar em casa e nós devemos tornar a família parceira. Exato. E é curioso que tenho lido e gosto muito dos trabalhos da professora Idalina Gomes, com o modelo de parceria da promoção do cuidado de si, que ajuda-nos a mobilizar todos estes conceitos e operacionalizar no terreno, Ok. porque a pessoa cuida do outro, mas também tem que cuidar de si, e é isso que procuramos também fazer junto das famílias, portanto este duplo cuidado. Portanto, Ok. Agora, voltando aqui a um caso prático, vamos considerar que já iniciaram todo o processo de acompanhamento e que vão fazer, eu não sei se podemos dizer isso, uma sessão de reminiscência. Se há sessões, se é a técnica em que não se fala de uma sessão, mas que vamos considerar que vai ser utilizada a reminiscência em contexto de domiciliar, ou seja, muito bem. existe um cuidador informal, portanto uma senhora, por exemplo, que tem um marido com demência e vocês já iniciaram todo o processo. Em termos práticos, como é que funciona uma sessão de reminiscência? Muito bem. Há vários tipos de reminiscência simples, narrativa de vida, revisão de vida, Ok. e narrativa, portanto, e acabamos por, de acordo com as características da pessoa, da sua personalidade prévia, daí trabalhamos em equipa, porque antes de iniciar o plano terapêutico devemos conhecer o melhor e ao máximo da pessoa. Quanto mais dados tivermos acerca dela, melhor, porque as pessoas têm muitas comorbilidades, não nos podemos esquecer dessa situação, e monitorizar, daí a importância de ser um enfermeiro, e neste caso o enfermeiro também da área da saúde mental, mas todos estes dados são importantes e tem que, no momento de cuidar, tem que ter ciente isso. Depois é delineado um plano em que as sessões utilizamos mediadores, por exemplo, no caso da reminiscência a nível individual, vamos muito ao encontro da história da pessoa. Por exemplo, eu vou relatar um caso que me deu bastante prazer em fazê-lo, também pelos próprios resultados obtidos. Foi numa altura que comecei então a utilizar esta técnica e ainda não sabia bem o potencial da mesma. Ok. E perante estes resultados que começamos agora a somar, tenho que me render às evidências. Isto para te dizer o quê? Quando chegamos àquela casa, e realmente o caso como plano terapêutico e objetivo era cuidar de uma ferida. Portanto, o senhor tinha sido submetido a uma colecistectomia, tinha outras comorbilidades, portanto o propósito era isso, mas quando chegamos perto do senhor, efetivamente ele estava com humor irritável. Aliás, a senhora fez-nos a apresentação do senhor como: não vale a pena, enfermeira, olha, despache a fazer a ferida, porque ele começa a dizer asneiras, não tem jeito de estarem aí, protejam-se, pronto. E realmente na primeira avaliação detectamos isso mesmo, portanto, e depois no primeiro momento tivemos acesso à senhora e conhecimento da senhora, e aquela realidade, havia ali um momento, um ambiente tenso. Ok. Numa segunda visita,
Começamos a avaliar o estado mental, lá está, o enfermeiro com as suas ferramentas. Exato. E apuramos realmente o humor mais irritável, mas também depressivo. Começamos a utilizar uma pergunta que eu considero um quebra-gelo nesta terapia. O que é que fazia? Fale-me de si. E efetivamente esta pergunta parece que se fez luz naquele senhor, portanto, um senhor que estava irritável, portanto, revoltado também com a sua situação de dependência, porque viemos a saber pela sua narrativa de vida que era um empreendedor em Angola, era torneiro mecânico, tinha empregados, era um engenhocas, ele construiu um barco e chamou Iola em homenagem à sua esposa Yolanda. Portanto, esta riqueza só foi possível com esta pergunta. Gradualmente ele foi falando da sua história. Depois também tivemos acesso aos seus interesses e o senhor pintava. E na altura lembro-me do fácil surpreso da esposa quando pedimos para nos arranjar uma caneta e um papel. E depois, enfermeira, peço desculpa, mas não viu o meu marido, as mãos são todas anquilosadas. E realmente elas estavam anquilosadas. Mas o que é certo é que quando colocamos a folha e um lápis, o senhor começou a desenhar. Ali não estávamos a avaliar a obra, estávamos a avaliar o processo. Ele conseguiu focar-se e conseguiu transmitir algo. Houve ali um sorriso que rapidamente se conseguiu resgatar aqui desta interação. E isso deu origem a ele ficar mais tranquilo. Portanto, depois na terceira sessão, claro que a ferida estávamos igualmente a cuidar, não é? Mas depois tínhamos 40 minutos desta sessão, que depois começamos a perceber os gostos da pessoa, depois da sua história, achamos que era interessante a questão da fotografia, havia muitas fotografias e o mediador terapêutico que pode ser usado na terapia é de acordo com a situação da pessoa e naquele caso fazia sentido também a fotografia. Sim. E o que é certo, o senhor olhar para as fotografias começou de uma forma com um discurso fluente de alguém que era rotulado, não é? E como eu costumo dizer que os rótulos têm prazo de validade, e efetivamente o senhor começou com um discurso fluente a falar da sua história, das suas conquistas, das suas alegrias, e isso foi curioso verificar-se como este momento de relação terapêutica pode fazer a diferença na vida de alguém. E realmente a técnica está aqui a ocorrer. Portanto, temos a criar o ambiente terapêutico para que ela ocorra, envolver outros, é certo. Claro que depois a família também foi envolvida durante este processo e naqueles momentos em que não estávamos, ela própria dava-nos orientações como é que ela podia continuar para dar continuidade ao nosso trabalho. Daí este trabalho de parceria. Não vamos delegar competências, vamos capacitar a família para igualmente cuidar, porque efetivamente não estamos todo o tempo. Muito bem. E neste caso específico, vocês, no fundo, ensinaram a família a aplicar algumas técnicas da reminiscência, é isso? Algumas orientações que levaram a como usar determinados instrumentos, mas com a supervisão do enfermeiro. E que podes falar que tipo de instrumentos é que vocês utilizaram? Sempre, no caso deste senhor em particular, a questão da pintura. Okay. Era interessante mantermos lá um registro ou um caderno. Okay. E depois a senhora até dizer, então, mas eu tenho aí do neto, então que tal? Vamos aqui começar a dar vida a este caderno, mas com os casos do seu marido, portanto. E é curioso que depois, naquela família em particular, havia um ambiente muito tenso e realmente o neto e a filha já não iam àquela casa há imenso tempo, porque queriam afastar, porque realmente já não eram o pai que era, estava desorganizado e queriam afastar deste contexto. E quando, à medida que as sessões foram ocorrendo, o senhor gradualmente a ficar mais tranquilo, mais calmo, a pessoa depois fez-nos a pergunta, poderei então chamar o meu neto? Claro que sim. E é curioso que houve ali, parece que uma dar vida àquela família, porque estava apagada, portanto, e a doença estava ali a emergir, não é? E deram a oportunidade de conhecer outro avô que tinha memórias e que foram necessárias resgatá-las.
E esta a terapia acabou por tornar isto possível, portanto, e a pessoa quase que reanimou deste estado. E é curioso que quando acabamos esta intervenção, há uma frase que me fica e que tem sido nos momentos em que estamos um pouco mais Cansados, exaustos, que a situação de falta de recursos, mas há uma frase que fica e que serve aqui de alguma orientação. Olhando-nos nos olhos, eu ainda não morri. E esta frase acaba por revitalizar o poder das memórias, e quando tu tem este tema, o podcast, o poder das memórias, esta frase vai ao encontro disso mesmo, não é? Exatamente. Portanto, fisicamente há aqui uma doença que está a ocorrer, mas a pessoa está lá. Portanto, e ao termos acesso a essas memórias, estamos a dar identidade à pessoa e estamos-lhe a dar dignidade, que é isso que nós precisamos devolver às pessoas. Uma coisa simples, mas se calhar a eficiência está nesse simples, nós chegarmos ao simples. Exatamente. Uma coisa tão simples, não é? Céu, que tipo de materiais ou estímulos usas habitualmente numa sessão de reminiscência? Veríssimo. Relativamente aos materiais, vamos usar e procuramos usar muitos materiais do próprio cliente. É por isso que esta terapia da reminiscência é considerada uma terapia de baixo custo. E quando estamos a falar de gestão de recursos, isto é muito importante. Certo, e efetivamente, se conseguimos rentabilizar os recursos da pessoa, acabamos por fazer uma intervenção personalizada. Portanto, se a pessoa fala e faz-lhe sentido voltar a pintar e retomamos esse cuidado, podemos pedir para trazer os seus guaches, as suas aguarelas, portanto, o seu painel, portanto, tudo isso é mobilizado. E acabamos por gerar cuidados personalizados. A ideia é chegar aí, portanto, isto parece simples, qualquer pessoa pode fazer efetivamente, digamos, mas o que é certo, e é por isso que isto é terapêutico e tem este objetivo, é manter a intervenção. Porque efetivamente a pessoa depois pode voltar a ter o seu humor depressivo, a não querer colaborar, e isso depois exige intervenções do enfermeiro com a especialidade de saúde mental e psiquiatria. Daí a importância de ser um enfermeiro com estas competências, porque acaba por conhecer melhor a pessoa e mobiliza esses recursos e sabe depois trabalhá-los e geri-los de outra forma. É importante devolver essa capacidade à pessoa, porque no fundo estimulamos as memórias autobiográficas e potenciamos a pessoa a falar delas. E ao falar, reencontra-se, damos-lhe identidade, damos-lhe dignidade, e é isso que muitas vezes a demência, pelas características, não é? Porque a parte física efetivamente deixa de andar, a alimentação, tudo é feito a um ritmo diferente, e é importante a pessoa também ajudá-la a aceitar essa condição de maior dependência, que não é fácil, mas nós validando isso, que ela é capaz de outra forma e respeitamos o seu ritmo, conseguimos efetivamente mobilizar a pessoa a cuidar de si, que é isso que queremos que aconteça. E ao fazermos esse exercício e tornando a pessoa num estado mais tranquilo e mais calmo, acabamos por dar reforço, e aquele ambiente terapêutico, aquele ambiente familiar, se for no contexto de casa, também é feito perto de familiares e de cuidadores, e eles podem constatar como realmente esta terapia pode fazer a diferença na vida daquela pessoa. Muito bem. Aqui, neste caso, a reminiscência pode evocar, portanto, memórias, mas as memórias tanto podem ser memórias de prazer como memórias dolorosas. No fundo, que cuidados é que tu tens para não evocar memórias dolorosas, ou quase, caso sejam evocadas, como é que tu geres depois o processo
para diminuir o impacto dessas... É um risco, daí a importância de este trabalho ser feito por alguém da área com estas competências, porque efetivamente se as memórias ocorrerem e não forem prazerosas, temos competências para lidar e ajudar depois a equilibrar essas mesmas emoções, porque o facto de a pessoa verbalizar algo que não é tão positivo, significa que criou verdadeiramente uma relação empática contigo, uma relação terapêutica, e isso é a potencialidade da relação terapêutica. Nós, enfermeiros, a nível da área da saúde mental e psiquiátrica, treinamos a relação terapêutica, a questão da empatia, da assertividade, tudo isso é treinado, como outro enfermeiro que temos que trabalhar as técnicas, nomeadamente a algaliação, a sonda nasogástrica, funcionar uma veia, também existem técnicas. Aqui a relação terapêutica, que é a base da saúde mental, digamos, acaba por ter que ser necessariamente treinada e exige supervisão. E trabalhamos isto, e assim é mais fácil termos esta componente e ajudar alguém a poder falar de algo que portanto, vai trazer ao consciente. É uma situação que vai a deixar desconfortável. E é importante termos essa competência para efetivamente ajudarmos as pessoas a restabelecer. Daí essa supervisão ser feita também por um profissional. E quando realmente damos orientações aos cuidadores que podem dar continuidade ao trabalho feito, essa orientação tem que ser feita com supervisão, para que depois não haja essa situação. Porque ao remetermos para memórias mais traumáticas, podem depois fazer com que o outro se feche e entre em mutismo, e depois entramos novamente quase que o ciclo inicial com que iniciamos a técnica, em que tínhamos a pessoa desorganizada, triste, com grande labilidade emocional, que não se consegue focar, e aí que temos que saber discernir isto muito bem. Existe treino. E diz-me uma coisa, esse treino, ou fazendo a pergunta de outra forma, o enfermeiro, digamos assim, de cuidados gerais, se quiser aprender mais sobre reminiscência, ele tem que tirar a especialidade em saúde mental? É conveniente, porque efetivamente é este percurso académico que vai dar legitimidade, que lhe vai dar consistência, efetivamente, para conseguir depois lidar com estas situações que são obstáculos, mas que têm de ser transformados em desafios, certo, e oportunidades. Mas neste caso específico, portanto, ele vai ter que tirar a especialidade em saúde mental. E é durante o curso que também aprende sobre reminiscência, ou é uma formação que fazem posteriormente? Não, durante o curso é dado ferramentas. Portanto, a reminiscência é uma dessas ferramentas. Ferramentas, como umas intervenções não farmacológicas. Portanto, o enfermeiro acaba por ter esta abrangência de atuação, a vertente farmacológica, de ser perito nos fármacos, saber muito bem dosear portanto, os efeitos secundários, a eficácia terapêutica, certo, mas depois também tem que ser perito nas intervenções não farmacológicas. E estas intervenções é que no fundo vão ajudar a lidar melhor com a demência, porque efetivamente temos que ficar de parabéns, é certo, com os avanços da ciência e da tecnologia, duramos mais anos e realmente já estamos hoje em dia fala-se na quarta idade, portanto a partir dos 80 anos, e já duramos aos 90 e há pessoas a chegar aos 100 anos, mas a questão é, e não é só tu a fazer agora as questões, agora também faço, damos anos à vida, efetivamente, mas será que damos vida aos anos? Isso é o desafio de todos os profissionais. É o maior desafio, sim. É o maior desafio hoje em dia, é precisamente esse. Não é? A qualidade de vida, a dignidade, conseguirmos ter qualidade, mesmo não exercendo o dito papel social que tivemos durante muito tempo, não é? Porque depois temos a figura da reforma e depois parece que ela vai coexistir com a situação do aumento de dependência, com as comorbilidades que nos batem à porta, e como lidar com isto tudo, como lidar com estas fragilidades, mas mantendo a pessoa que era, a pessoa e ela própria, na primeira pessoa, contar a sua história de uma forma fluente e que ajude também outros. Outra questão que eu gostava de colocar-te é a seguinte... Portanto, nem todas as unidades de saúde familiar, neste caso, ou de cuidados continuados, têm um enfermeiro especializado em saúde mental. Sim. Correto? Sim. Existe algum tipo de sinergias entre unidades de cuidados continuados? Ou seja, tu dás suporte a outras unidades
cuidados continuados fora da tua área de abrangência? Pode ser uma oportunidade, agora com a reestruturação dos serviços de saúde, não é? Com a criação das OLS, em que no fundo criamos cuidados de proximidade, cuidados da comunidade. Mas atualmente isso ainda não é feito, certo? Podemos caminhar para aí. Ok. A ideia é para que isso aconteça, porque efetivamente a demência está a bater à porta, os casos são mais que muitos, e há que encontrar respostas para os problemas. Certamente com os métodos até então não estamos a dar resposta, mas estas novas terapias podem vir a dar resposta, e saibamos estar no sentido de as colocar em prática e Exato. replicar esta intervenção para que mais pessoas possam segui-la e assim monitorizarmos resultados e aferirmos se realmente a técnica é efetivamente eficaz, e portanto os estudos vão nesse sentido. Nós no fundo só temos que beneficiar dessas vantagens. Olha, estamos quase a chegar ao fim. Eu gostava de colocar aqui mais uma questão. Para ti, cuidar é canja? Tende a ser, com estas ferramentas todas ao dispor, com esta formação que vou fazendo, que também me tem ajudado efetivamente a colocar estas ferramentas na prática, com base nesta formação sólida. E agradeço muito às pessoas que me têm cruzado, professores e mesmo os autores das teorias de enfermagem, que muitas vezes parece que estão ali, que ficam nos grandes tratados, mas é curioso, é bom revisitá-las, e temos a Pepe Lau, a Betty Newman e atualmente a professora Idalina Gomes, Gomes com o da ISEL, modelo certo? da ISEL, acaba por também nos ajudar a A compreender. ISEL, para quem não sabe, é a Escola Superior de Enfermagem de Lisboa. De Lisboa, exatamente, É isso, não é? onde ela dá aulas. Efetivamente conseguimos cuidar da pessoa nas várias valências, portanto, e valorizando todos os aspectos, porque a demência, efetivamente, grandes alterações, nomeadamente psicológicas, biológicas e sociais, portanto, e o enfermeiro ter este olhar mais holístico permite-nos cuidar de uma forma mais global a pessoa e envolver sempre a família. E estes cuidados de proximidade e na comunidade é mesmo tornar a família também parceira. Quando digo parceira, também deve ser desafiante para nós profissionais de saúde a tornar este termo mais operacionalizável, porque eu tenho que dar informação precisa à família para que ela tenha uma informação para que possa gerir isso e tomar decisões e continue a cuidar e não ter medo de cuidar de alguém com demência em casa. É esta segurança que queremos transmitir com estas ferramentas que temos ao nosso dispor. E isso, os resultados que vamos tendo também nos ajuda a fazer mais e melhor. Olha, eu agora quero fazer aqui contigo um jogo. Sim. Eu tenho aqui 4 cartas, que são os 4 ingredientes da canja. Da canja. Portanto, tenho aqui a cenoura, tenho a massinha, a hortelã e a galinha. Ok. Eu vou baralhar. Tu vais escolher uma carta e cada um dos ingredientes tem uma pergunta específica. Eu, Muito neste bem. caso, só te vou fazer aquela que tu escolheres. Muito bem. Então, vamos aqui o meio é que está a virtude. Posso agora? Sim, Dou-te. hortelã. Muito bem. Para a Então. reminiscência é um elemento muito importante a ser usado, Ah, é? porque vai despertar o órgão do sentido, o olfato. Ah, muito bem, sim senhor, é verdade. E nos trabalhos do professor Apóstolo e da Isabel Gil, quando fazemos a terapia da reminiscência em grupo, um dos temas é os sabores, os pratos da pessoa, portanto, e vamos revisitar essas memórias. Olha, estás a ver, estamos a fazer aqui uma aplicação prática de uma das técnicas da reminiscência. Mas agora recordar a tua infância, não é? Exatamente. Eu, por acaso, adoro hortelã. Então, E os leva-me sempre a avós. coisas positivas. Exatamente. Ainda bem. Queres falar sobre isso? Não, agora estou a falar contigo, não vamos falar sobre isso. E vou-te fazer a pergunta, então, referente à hortelã. Sim. Fala sobre um momento de crescimento ou transformação que tiveste durante a tua carreira como enfermeira. Foram assim aqueles mais marcantes. Mais marcantes. Aquele que mesmo, se calhar, o que mais te marcou. Mais marcou. Efetivamente, é esta oportunidade de nos desenvolvermos
sempre na busca de mais e melhor, e a esse propósito tenho procurado ter uma formação robusta, que me permite depois utilizar as ferramentas na clínica. Isso é o que me dá maior prazer. Mas qual foi aquele momento? Foi, por exemplo, quando tiraste o curso de base? Foi quando tiraste a especialidade em saúde mental? Foi quando tiraste a licenciatura em Sociologia? Qual foi, durante o teu período de formação, digamos assim, aquele que te mais marcou? Efetivamente, eu creio que foi este salto da especialidade, porque torna o terreno mais fértil para efetivamente fazermos intervenções mais diferenciadas, que vão ao encontro do âmbito psicoterapêutico, socioterapêutico, o enfermeiro especialista na área da saúde mental pode e deve fazer. Portanto, a formação e a especialidade dá-me legitimidade e autonomia para pôr na prática estas ferramentas, portanto, com ganhos em saúde, porque vemos resultados, não é falar de cor, não, é as próprias pessoas agradecem e proporcionamos bons ambientes terapêuticos e resultados efetivos de bem-estar, que no fundo é o que nós procuramos ter, portanto, e conseguimos também cuidar com prazer, que é isto que acho que devemos tirar partido da nossa área profissional, gostarmos do que verdadeiramente fazemos. E eu sinto que sou avaliada diariamente nas várias intervenções e há aquele obrigado do doente e da família que fica. Portanto, isto é que nos faz fazer mais e melhor. E estas intervenções mais diferenciadas acabam por dar resposta a algo que outras terapias, por várias razões, não conseguem lá chegar, e estas, quando aplicadas, conseguimos colher os frutos para ganhos de todos, não é? Porque, efetivamente, se cuidarmos com eficiência, geramos melhores cuidados. Portanto, isso também nos vai dar oportunidade para evoluirmos e procurarmos melhorar-nos. Portanto, isto tem sido aqui um desafio constante, e agora esta possibilidade de também estar no ensino e na investigação, podermos mobilizar os recursos e as teses que outros vão fazendo e podendo também reunir critérios e colocar em prática, vai-nos potenciar e vai dar-nos consistência para mudarmos a tendência da evolução da doença e tornar aquele cuidado não tão desgastante como os cuidadores acabam por nos verbalizar. Não consigo, não aguento, não é fácil. Mas eu costumo desconstruir quando um cuidador diz esta expressão: não é fácil, mas não é impossível. O que é que podemos fazer? Portanto, há sempre alguma coisa que podemos fazer, e não nos rendermos também faz parte do processo. Bom, vou aproveitar, parece-me ser um excelente momento para terminarmos aqui a nossa conversa. Foi um prazer ter-te aqui. Foi um episódio onde falámos sobre reminiscência, sobre as vantagens e como é que se pode aplicar na prática, e vimos as grandes potencialidades que a reminiscência pode ter no cuidar de outra pessoa. Quero agradecer mais uma vez à Maria do Céu a participação e espero que nós nos possamos encontrar numa futura oportunidade. Muito obrigado. E até à próxima. Podcast Cuidar é Canja. Cuidar melhor começa aqui.